Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um tutorial da 3D Castro. A pedidos, hoje nós vamos fazer um tutorial bem simples que é como você pode estar convertendo componentes do 3ds Max para utilizar dentro do SketchUp, tá bom? Existem alguns plugins que você consegue trabalhar para importar diretamente um arquivo de Max ou um arquivo FBX para dentro do seu Sketch. Mas nós vamos trabalhar com os princípios básicos, com ferramentas básicas, sem a necessidade de utilizar plugins, tá bom? Então qualquer pessoa que tiver um SketchUp e tiver, por exemplo, um 3ds Max instalado, você vai poder estar fazendo essa conversão. Você não precisa também saber trabalhar com 3ds Max, tá? O que eu vou passar aqui são comandos bem simples, coisas bem básicas, que você pode estar se aventurando aí a estar fazendo essas conversões desses plugins, ok? Bom, a princípio nós temos aqui um componente de Max, tá? Um liquidificador, ele está aberto, não foi trabalhado nele, tá? Um componente pronto, ok? Então, o que nós vamos fazer? Antes de nós trabalharmos, converter o objeto, nós temos que ter em mente algumas informações bem importantes, tá bom? A primeira é as malhas, ok? Observe que no Max o objeto ele vem com bastante malha, com um nível de detalhe muito grande. Essas malhas, quanto maior a quantidade de malhas que tiver no objeto, mais orgânica é a modelagem dele e mais natural, realista fica a sua aparência, ok? Dentro do 3ds Max é muito comum esse tipo de objetos aqui. A questão é, quando você vai exportar para o Sketch, temos que ter em conta dois fatores, tá? Primeiro, quanto mais detalhes tiver o objeto, mais pesado ele vai ser lá dentro do SketchUp. E também aqui dentro do Max, tendo uma determinada configuração do objeto, dessa forma como nós vamos trabalhar, ele não vai conseguir exportar exatamente como está aqui, tá bom? Ele pode dar algum problema, ele vai dar algum aviso de erro que nós vamos conhecer, tá bom? E aí nós temos um jeitinho brasileiro, diga-se de passagem, tá? Nós temos uns macetezinhos que nós podemos diminuir essa quantidade de malha, tá? Deixar o objeto um pouco mais simples para que ele fique mais leve, sem, como é que eu posso falar? Sem comprometer a qualidade do objeto como um todo, tá bom? Como um objeto bem modelado, porque a gente não chegue lá no SketchUp e tenhamos um objeto meia boca, tá? Então vamos lá. Então, a princípio, a primeira coisa que você pode fazer quando você pegar um componente de 3ds Max é vir no menu principal, tá bom? Exportar, ok? Pode clicar aqui direto. E aqui eu vou criar uma pasta em documentos. Vou fazer uma pastinha aqui 000, tá bom? E aqui eu vou selecionar a opção que eu quero exportar. Primeiramente, a gente pode optar pela opção 3ds, tá bom? 3D Studio. Essa opção aqui, ele é compatível dentro do SketchUp, tá bom? Então, eu vou botar aqui, por exemplo, ó, liquidificador. Eu vou botar um nome e vou exportar. Salvar. Ele vai perguntar se eu quero preservar as coordenadas das texturas do Max. Vou dar um OK. E é aqui que aconteceu. Ó. Era exatamente isso que eu queria que acontecesse para que a gente já começasse a observar. Ó. Ele disse que ele tem muitas faces para serem exportadas, mais do que 64K, né? 64.000. Quando você vai trabalhar com a opção de exportar em 3ds, ele tem uma certa limitação, o Max, tá bom? Então, a maioria dos objetos bem modelados vai acontecer esse problema aqui. Aí você pergunta, tá, como que nós vamos resolver? Nós temos duas opções. A primeira é evitar ao máximo de perder as características da modelagem do objeto, ok? Então, nesse caso aqui, ó, se eu selecionar o objeto e vier em grupo, ele não está agrupado, então ele está como um objeto único. Eu venho aqui no painel Modifier, tá bom? E seleciono essa opção aqui, ó, por elementos. E vou clicando aqui, ó. Observe que quando eu seleciono essa opção por elementos, ó, eu consigo selecionar algumas partes do meu liquidificador separado, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar a tampa e o copo.
está só os dois selecionados, tá bom? Vou aqui novamente. Exportar selecionado, tá bom? Ou seja, se eu for só exportar, eu vou exportar tudo novamente. Eu não quero. Eu quero exportar somente o que está selecionado. Então, eu venho aqui, ó, exportar selecionado. O liquidificador está aqui. Eu vou deletar esse objeto e eu vou botar aqui, ó, aqui na frente, copo, underline liquidificador. Vamos ver se ele vai exportar. Vou dar um OK. Ainda não foi, tá bom? Eu estou mostrando para vocês as opções sem que nós possamos perder as características dele, tá bom? É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Ó, vou exportar novamente agora só a tampa, então. Vamos ver se ele vai exportar. Ó, export, selecionado. Vou botar aqui como tampa. Só tampa, tá bom? Vou dar um save. Vamos ver se ele vai exportar. Ele não está exportando. Por quê? Olha a quantidade de objetos de malha que nós temos aqui, ó, tá? São muitas fáceis para exportar. Então, qual é a segunda opção que nós podemos fazer? Vou selecionar a tampa, somente essa tampa aqui, ó, ok? Vou vir aqui, ó, no painel Modifier, aqui na lista, eu vou selecionar Pro Optimizer, tá bom? Aqui, selecionei, vamos dar uma olhada. Olha o que aconteceu. Ele diminuiu, ó, tá vendo? Ele diminuiu um pouco a quantidade de malha aqui, ó, tá vendo? Ó, ele está diminuindo, tá? Então aqui, ó, nós temos a opção de botar por porcentagem ou por valor, ok? Mas antes de eu fazer isso aqui, ó, eu vou voltar, tirei, tá? Tá normal e vou fazer diferente. Eu vou tentar preservar o máximo possível das características desse objeto aqui, ó. Então o que nós podemos fazer? Eu vou clicar aqui novamente. Vou selecionar a tampa e o copo, ok? Vou fazer aqui um detach, tá bom? Ó, o que é o detach? Ele vai separar esses objetos, tá bom? Do liquidificador aqui, ó. Então ele vai criar um objeto novo, ó. Então se eu voltar para cá e selecionar aqui, ó, eu tenho isso aqui, ó, separado agora, ó. Tá vendo? E aí a gente pode trabalhar com ele separado. Agora eu posso vir aqui, ó. Vou pegar o modifier de novo. Pro Optimizer, ok. Vou dar um calcular. Calculou aqui, ó. E aqui eu vou diminuir, por exemplo, para 70%. Ó. Se eu deixar em 100%, ele está dando 26.960 vertex. Vamos ver se eu consigo exportar ele sozinho dessa forma. Eu acho que não, porque eu já tinha tentado antes. Vamos ver, exportar, tampa, vou botar como copo. Vou botar sim, ok. Exportou, tá vendo? Então eu posso deletar isso aqui. Agora eu posso vir aqui, ó, clicar aqui, ok. Vamos botar aqui novamente, ó, exportar o selecionado, e ao invés de tampa, a tampa eu vou deletar, né, porque eu deixei o copo. Aí, vou botar corpo, tá, que é o restante do liquidificador. Eu vou dar um save. Vou dar um ok. Ele exportou, ok? Então foi a primeira etapa que a gente conseguiu fazer, foi exatamente isso, exportar o objeto sem utilizar o Pro Optimizer, tá? Porque ele você consegue, por exemplo, ó, calcular aqui, ó, e diminuir, por exemplo, aqui, eu vou botar 40%, mas ele vai, ó, nesse caso aqui, ó, ele até que está mudando pouco, mas se você tirar bastante, 10%, ó, ele vai começar a perder um pouco aquela forma orgânica que tu tem do objeto, tá? Então você tem que trabalhar com muita cautela sobre isso aqui,
ok? Bom, vamos abrir agora o Sketch e eu vou importar o objeto aqui para dentro do Sketch. Você pode, né, ou usar o comando aqui file import, tá bom? Ou simplesmente abrir a pasta, ó, e arrastar para dentro do SketchUp. Não foi. Só porque eu falei que podia fazer, né? Tudo bem. Então vamos importar, selecionar aqui o objeto 3ds, tá bom? Você vai lá na sua pastinha, normalmente, ó, vou abrir primeiro o corpo, abrir, ó. Lembrando, tá? Isso aqui, ó, questão de escala, tá? Eu trabalhei numa escala lá no Max e aqui eu estou trabalhando com outra escala. Então, depois você pode fazer o comando scale e fazer os ajustes, tá? Eu vou primeiro importar. Olha como ele importou o objeto de uma forma bem compatível, né? Ó, ele não perdeu, não desconfigurou, ok? Então ele ficou bem fidedigno mesmo, ó. E eu vou importar a outra parte, que é o copo do liquidificador. Demora um pouquinho, tá? Dependendo do processador que tu tem no seu computador, ele vai realmente demorar um pouquinho mais. E agora vem a parte chata, que é encaixar, né? Aí, ó, consegui encaixar. E agora vem a segunda parte, tá? Trabalhar para eliminar essas linhas aqui. É tudo muito simples. Ó. Basta você clicar com o botão direito, ó, vir em... Onde que está? Onde que está? Eu tenho tanta coisa aqui. Deixa eu abrir aqui. Aqui, agora vem aparecer. Aqui, ó, tá? É suavizar arestas. Você clica, ó, põe no máximo. Ó, tá vendo como ficou? Fecha. Ok, essas linhas de contorno é o estilo visual do Sketch, tá bom? Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, Windows Styles, ó, se eu tirar aqui, ó, em editar, tirar o profile, ó, como fica. Fica apenas as edges, né, as linhas laterais, ó. Ele já dá um pouco essa aparência mais suave, ok? Aqui, antes de eu fazer aqui, ó, deixa eu voltar, tá? Antes de eu mexer aqui, ó, nós temos que levar em conta que está faltando algumas informações, tá? O objeto que eu trabalhei foi esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Deixa eu abrir ele aqui. Não, não é esse. Esse aqui. Esse aqui, ó. Então nós temos. Opa, sobe. Aqui. Nós temos que aplicar os materiais nele, ok? Então é o que vai acontecer aqui, ó. No SketchUp, nós temos que trabalhar com o mapeamento de forma diferente do que acontece lá no Max, tá? Então, vou dar 2 cliques aqui, eu vou entrar, ok? Selecionei uma face, vou lá no File, importar, escolho imagens, tá? Tudo muito comum. E vou selecionar o objeto. Deixa eu só ver a numeração dele, número 20. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Onde está? Usar como textura. Deixa eu ver que eu estou vendo errado o material. Tá. A questão agora vem aqui, ó. Deixa eu copiar essa textura aqui. Copiei, venho aqui, colei, ok? Vem aqui, ó, textura, posição, tá bom? Então, isso é o que eu tenho aqui, ó. Eu posso ajustar
o tamanho da minha imagem, que aqui é uma questão de paciência, tá? No Sketch. Não há muito o que correr. Mais um pouquinho. Está invertido, parece. Não, está certo. Diminuir mais um pouquinho, centralizar ela. Ver se eu pego esse lado aqui. Ó. Ok. E agora eu venho no B novamente, clico e colo. Olha o que aconteceu, tá? Por que isso aconteceu? Porque eu tenho que pegar essa opção aqui, ó, textura projetada. Feito isso, copio. Espera aí. Tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vem aqui, ó, clica com o botão direito, textura projetada. Selecionou ela, você vem com conta-gotas, copia, pressiona o Shift, botão Shift do mouse, do teclado, tá? Deixa pressionado, ó, e clica aqui, ó. Ó o que ele fez. Tá vendo? Ele realmente estava invertido, ó, tá vendo? Ele está de cabeça para baixo. Então você vem aqui, ó, vem textura, posição e inverte a posição do nosso queridinho aqui, ó. Ó. Com paciência, tá? Sem pressa, sem medo, tá bom? Ó, dá para aumentar mais. Agora acho que dá, inclusive, vai dar para deixar ele fechando o objeto. Ó, está aqui, ó. Enter. Vem aqui. Opa. Ó, copia com conta-gotas, deixa o Shift pressionado e cola. Ah, agora sim, ó. Viu que bonito? E aqui a mesma coisa, ó. Tu só cola ele aqui, ó. Tá bom? Vem aqui, ó, textura, tira a projeção, vai em posição, porque essa texturinha aqui nós vamos ter que virar. Por que que tá dando esse trabalho todo? Lembrando, é como eu falei antes, tá? O Max trabalha com mapeamento totalmente diferente do que nós estamos habituados com o SketchUp, tá bom? Então aqui é outro lugar, é outro universo, e aí nós temos que tentar sobreviver dessa forma, tá? Fazer o jeitinho brasileiro. Volta aqui para projetada, tá bom? Copia, cola, opa, fiz errado, pera aí. Textura, tira da projeção, copia, cola, ops, não era para ter caído lá em cima. Pera aí que eu vou fazer diferente isso aqui, então. Aí, eu vou fazer, vou botar uma outra cor aqui. Tá, isso aqui é um macete que eu tenho, tá, pessoal? Agora eu vou ter que fazer tudo de novo aqui, mas é assim mesmo que funciona, tá? Por que eu fiz outra cor? Por causa do Shift, tá bom? Que o Shift faz substituir todas essas cores de metal para essa textura que eu estou aplicando aqui, tá bom? Mas aí o que vai acontecer? Vai rolar que nós vamos ter que refazer tudo aqui, ó. Ó, é isso aqui que eu queria fazer, tá? Então vem aqui, ó, textura, posição novamente. Gira, 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 girou. Oh, tava certinho, por que que eu virei? Aí. Esse tamanho tá bom. Pode ser um pouquinho maior, não tem problema. Copia, cola. Tá. Textura, projetado.
copia, cola. Quer saber? Tá. Isso já me deixou nervosa. Vou fazer diferente. Volta para cá. Aplica esse metal aqui. Tá bom? Ó. De novo. Vai dar erro. Travou aqui. Tá. Apliquei aqui o metal de novo, tá bom? Fui dando Ctrl Z até voltar aqui. O que eu vou fazer? Ao invés de usar essa textura que está aqui, eu vou importar uma nova. Por causa da situação ali, ele está aplicando a modificação na outra textura que eu não preciso. Ok? Então eu vou fazer diferente. Eu vou pegar este aqui para colocar aqui. Mesma coisa de sempre, tá? Apliquei, ó. Textura, posição. Primeira coisa que eu tenho que fazer é rotacionar e deixar na escala adequada do meu projeto, tá bom? Mais um pouquinho para fugir os nomes. Ops, tortei. Peraí. Tudo de novo. Vamos lá então. Vou pegar esse aqui que é diferente. Importei. Posição. Rotacionei primeiro. Ok. E agora vamos subir. Aí, esse tamanho já está ótimo para mim. Enter. Ok? Primeiro copia. Isso, copia e cola. Agora clica com o botão direito, textura projetada. Copia e tcharam! Ok? Agora deu certo. E agora, por fim, para finalizar, ó. Tá bom? Opa, deixa eu entrar aqui. Atenar, suavizar arestas. Certo. Aqui, aí, lógico, materiais, tá? Aí você vai aplicar os materiais que você achar interessante fazer, tá bom? Porque aí já não é mais, porque quem trabalha com V-Ray, a gente que trabalha com Kerkitea, Lumion, etc, etc, aí já é outra questão, tá? Mas é basicamente isso aqui que você trabalha para converter um arquivo do Max, tá? Vou jogar aqui, ó, Make Group, tá bom? Você pode vir aqui, ó, e dar um purge se você quiser. Ó, como diminuiu de 25, desceu para 10, tá? Ele já diminuiu um pouco ainda mais o tamanho, ok? E aí você salva o arquivo na versão que você quiser trabalhar ou já exportar para algum projeto, tá bom? Ó, liquidificador. Então eu vou voltar aqui no Max, vou mostrar para vocês. Opa, aqui, tá bom? Deixa eu dar Ctrl Z aqui. Pronto. Mais um. Pronto. Pronto. Agora está o objeto como era antes, tá bom? Então é assim, ó, quando você vai exportar um objeto, um componente no Max e ele está muito pesado, então você vem aqui, ó, File, tá bom? Export, vou botar aqui como 000, tá? Vou exportar ele inteiro. Aí vai aparecer essa mensagem de erro aqui, ó, tá? Antes de você usar o ProOptimizer, tá bom? Tenta fazer exatamente isso como eu fiz, ó. Se você selecionar o objeto, ele está inteiro, você vê a primeira coisa que você pode fazer é vir aqui em grupo. Porque geralmente às vezes ele vem agrupado. Então você vem aqui em grupo, você pode clicar em Ungroup ou Open, tá? Se tu abrir, você vai poder selecionar
os objetos separados, caso ele esteja. Como nesse caso aqui ele não está agrupado, ele está unido, tá bom? Que é diferente, é o attach e o detach, tá bom? Então a pessoa modelou o objeto e foi pressionando attach e ele foi adicionando, ela colando os objetos um com o outro, como se fosse um só. Mas se você vier aqui no Editable Poly e selecionar por elemento, por exemplo, ó, você vai poder selecionar os elementos separados, ok? Então, por exemplo, como eu fiz aqui, eu selecionei a tampa e o copo e vim aqui em Detach, tá bom? Eu removi ele desse agrupamento que ele fez, ó. Pronto, agora eu posso fechar aqui, ó, e agora eu posso selecionar o copo. Tá bom? Se eu voltar para cá, eu só vou poder selecionar o copo e a tampa. Ó, eu não posso selecionar aqui embaixo, porque eu separei ele, ok? E aí eu posso pegar aqui o comando mover, tá bom? E eu posso mover ele para longe do objeto, ok? Só o fato de você mover, separar esses dois aqui, ó, ele já vai facilitar para você exportar. Se eu voltar aqui para o ProOptimizer, quer ver? P. Achei. Ó, e botar para calcular, só esse aqui ele calculou 26 mil vértices, tá bom? Se eu calcular esse aqui, ó, deixa eu copiar aqui, peraí, Optimizer, eu colei aqui, pronto, copiei, ó, tá vendo? Se eu calcular aqui, ó, ele está dando 20 mil objetos. Se eu selecionar esse aqui, botar aqui Editable Poly, e dar um Attach, e adicionar esse aqui, e voltar para o Optimizer, vamos ver quanto é que ele vai calcular. Ó, ele está calculando 47 mil vértices, tá bom? Faces ele está calculando, ó, 92 mil faces, tá bom? Então, para exportar para o formato 3ds, ele só aceita no máximo 64. Ó, 64 mil. Eu estou com 98 mil, por isso que ele não manda, tá bom? Então, por isso que você pode fazer essa opção de selecionar aqui, ó, vem no Editable Poly, tá? Que ele já vem configurado padrão, ó, clicou nesses três aqui e dá um Detach. Pronto, dei um Detach. Se eu vier aqui, ó, e botar o ProOptimizer, Calculate, ó, 53 mil faces, tá vendo? Então eu consigo exportar porque ele tem menos de 64 mil. Então é isso, tá? Essa é a forma mais simples que você tem de exportar para o Max, para o SketchUp, tá? Caso mesmo assim que você separe, ele ainda tenha muitos vértices, você vai diminuindo aqui, ó. Diminui sempre aos poucos, de 10 em 10%, por exemplo, ó. 90%, tá bom? Ó, vou botar aqui 70%. Ó, aqui está o valor que tinha antes, aqui está o valor atualizado, 37 mil vértices, tá bom? Vou botar 90%. Se eu diminuir muito, como eu falei para vocês antes, ó, vou botar aqui, ó, 20%. Ó, ele está com 7 mil. Se você vê que ele não vai mudar muito a configuração o formato do objeto, você pode diminuir quanto você puder. Quanto menos você tiver aqui, mais leve vai estar o objeto lá no SketchUp também, tá bom? Então essa é a dica que eu dou para vocês hoje. É um tutorialzinho bem simples, uma dica bem tranquila, mas eu acho que é bem útil para vocês aí, para quem precisar trabalhar, tá bom? Um abraço, até mais então. Tchau, tchau.